E aí, concurseiro, aqui quem vos fala é Lázaro Campos e hoje, segunda-feira, trazer uma super dica para os concurseiros. Inclusive, essa dica faz parte do nosso curso de preparação para concurso, mas não poderia deixar de começar a semana sem trazer um conteúdo relevante para o concurseiro. Então, fique até o final aí eu acredito que se você aplicar essas informações no seu estudo, o resultado que você vai obter aplicando isso é muito maior do que se você deixar de lado e não quiser aprender uma dessas técnicas aqui. Hoje, por incrível que pareça, a maior parte do concurseiro ele encontra muita dificuldade em poder estabelecer um tempo de estudo, né? E isso acho que qualquer concurseiro no começo ele encontra dificuldade, porque ele tem uma rotina e ele não consegue olhar para aquela rotina dele e conseguir extrair um tempo, reservar um tempo para os seus estudos, né? E então, depois que ele consegue fazer isso, conseguir encontrar o tempo de estudo, 1, 2, 3 horas diárias, não sei qual o tempo que você tem disponível para você, independente de qual o tempo que você tem disponível, essa dica que eu vou te apresentar aqui é de extrema relevância nesse tempo de estudo para poder você estar tendo uma eficiência nesse tempo. Se já é difícil você encontrar um tempo para estudo, imagine ainda se você estiver estudando ainda de forma errada, não tendo produtividade, a eficiência dos seus estudos foram em baixa. E essa dica aqui é uma técnica que eu aplico entrego no nosso curso lá e hoje eu vou estar passando para você aqui sem custo nenhum, só simplesmente eu achando que se você fizer isso a partir de hoje, eu acredito que se você não faz e você vier a fazer, os resultados serão bem mais eficientes do que você já vem obtendo. E qual seria essa técnica, né? A técnica que eu incluí no nosso curso seria os intervalos de estudo que você tem que ter dentro daquele período que você tem disponível para você estudar. O porquê de intervalo? Muitas vezes o concurseiro ele começa a estudar, ele encontra 2 horas disponível no seu dia e ele acha que se ele passar aquelas 2 horas consecutivas ali, a retenção pode ser enorme, né? Porque eu já não tinha tempo nenhum, encontrei 2 horas de estudo e estou estudando essas 2 horas. Uma coisa que eu preciso te informar é que quando você permanece esse tempo de 2 horas consecutivas, isso não significa que você vai ter 2 horas de retenção. O porquê que eu falo isso? Os intervalos eles são necessários para que o próprio concurseiro ele retome as energias que ele está desempenhando ali, porque quando você senta para estudar, a energia que você é, coloca em cima dos estudos é muito maior que você estivesse fazendo qualquer outra coisa, porque até o próprio cérebro ele acha que o cansaço é maior do que você poderia estar aguentando aquelas 2 horas de estudo. Então, essa dica de intervalo, ela se aplica muito bem. Vamos te dar um exemplo. Se você tem 2 horas de estudo, né, e dentro dessas 2 horas de estudo, você está estudando 2 matérias. Não tem vamos supor, 2 matérias, você alocou 1 hora cada matéria. E não é necessário que você faça essa hora ininterrupta, né? Que você siga ela os 60 minutos direto ali. Por que eu falo isso? Porque quando existe uma curva que eu costumo dizer para o concurseiro, que é a curva de perda de retenção. O que é? Quando você começa a estudar, às vezes você está conhecendo aquele conteúdo novo, a exigência, até o seu próprio cérebro ele entra em alerta, ele começa a reter mais o conteúdo. E ao passo que vai se passando o tempo, chega um certo período, tipo de 1 hora, por exemplo, meia hora, 25 minutos, meia hora, começa a declinar a retenção. Então, para que possa evitar essa retenção, a perda da retenção, você acaba fazendo esses intervalos, ou seja, você vai ter
por exemplo, 1 hora de estudo, cada matéria, nada mais justo, são 60 minutos. Se você fosse estudar direto, 30 minutos cada matéria. Então, para poder fazer uma divisão certa ali, tire 10 minutos. Restaram 50, então você estuda 25 cada matéria, né? Então, 25 minutos a cada matéria, faz um intervalo de 5, até tem uma técnica que muitas pessoas estudam, e você pode estar pesquisando isso, que é o Pomodoro, que é cada um período de estudo você faz um intervalo para aumentar a retenção. O que acontece quando você faz esses intervalos? Quando você estuda os 25 minutos, o seu cérebro está começando a conhecer aquele conteúdo, é novo para ele, e ele dispõe de uma energia maior para você reter aquele conteúdo. Então, só que ao passo que você vai evoluindo no tempo, passando o tempo, a tendência é que decaia, né? Perda de retenção de conteúdo. Então, aí na hora que você perceber que a perda de retenção está começando, você faz um intervalo. Faz um intervalo de 5 minutos e retoma de novo. É simples assim. Então, é necessário que você faça esses intervalos, porque se você estudar a 1 hora consecutiva, quase 90% de chance que você vai reter somente aquilo que você estudou no começo. Por exemplo, eu dou um exemplo que fica claro para você, seria por exemplo, um jogo de futebol. O jogo de futebol é 90 minutos. Então, e tem um intervalo de 15 minutos. O porquê do intervalo? Você vai me dizer, os jogadores não aguentam correr 1 hora e meia. Isso pode ser até que não aguente, mas eles são treinados e preparados para aguentar. Só que o que acontece? Quando eles atingem um pico de 45 minutos, às vezes aquele estilo de jogo deles lá não está tendo eficiência, precisa retomar, trocar, buscar informações de quem está do lado de fora, do próprio técnico. Aí quando voltam para o segundo tempo, voltam com energias renovadas, né? Até mesmo com um novo foco naquilo ali. Isso aí aumenta, o intervalo ele aumenta a chance de ter uma posterior retenção do conteúdo que está estudando. Então, o que eu falo para o concurseiro hoje? Se você tem a possibilidade de estudar 1, 2 horas, seja o tempo que for, independente da quantidade de tempo, se você pega essa quantidade de tempo e divide em 2, faça um intervalinho de 5 minutos, 5 a 10 minutos, não mais do que isso, porque se você passar disso, a grande chance de você não retornar aos estudos é muito grande, porque aí vai perdendo o interesse pelo conteúdo. Então, você fazendo intervalos de 5 a 10 minutos, a grande chance dessa retomada sua, quando você volta, o foco tende a ser maior do que se você estivesse permanecendo estudando ali. Então, a dica que eu trago para o concurseiro seria essa, né? Você fazia seus intervalos, né? E aplicando esses intervalos de 5 a 10 minutos, a chance de você ter uma retenção maior é bem maior do que você pudesse estar estudando essa 1 hora aí ininterrupta, né? Então, espero que hoje eu possa estar agregando na vida do concurseiro, e você, concurseiro, se você acha que faz sentido, siga lá no Instagram, siga lá no YouTube, no Face, tem o nosso site lá, superandoseconcurso.com.br, tem um resuminho lá novo que nós colocamos lá, tem informações, alguns artigos que nós publicamos lá para fazer parte da evolução do próprio concurseiro, tudo relacionado a concurso, né? Então eu espero que, se fizer sentido para você, siga lá, faça parte do nosso canal lá, se inscreva lá também, e que toda semana, todo dia, hoje de manhã, por exemplo, se você acha que o vídeo é o suficiente para poder obter essa informação e conseguir aplicar no seu concurso, né, nos seus estudos, né? Tem também lá um material que eu coloquei lá no Instagram lá pela manhã, você pode estar lendo ele, e se fizer sentido para você, compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal, que a tendência de nós
fazermos novos conteúdos e publicar, entregar grandes informações relevantes para o seu concurso, depende muito de como você absorve esse conteúdo e acha que ele é relevante para você. Até porque tanto o YouTube como o Instagram e o Face, ele trabalha com algoritmo. Então, quanto mais pessoas se sentirem interessadas nesse conteúdo e for relevante para eles, mais essas plataformas vão indicar. E da mesma forma que chegou até você e pode estar te ajudando, é necessário que ajude mais gente também. Então, dê um like lá, faça parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe com todos os seus amigos, com as pessoas que você acha que é relevante e tem interesse nesse conteúdo. Então, por hoje, a grande dica foi essa, né? Espero que você coloque no teu método de estudo e, com certeza, os resultados serão maiores do que antes, né? Então, por hoje é só. Fique com Deus. Muito obrigado e tenha uma boa semana e nos vemos no topo.